pessoal! Mais um podcast do nosso projeto Por Elas, para Elas. Hoje estamos aqui com as nossas psicólogas e falamos com a Isabela Prada. Sou formada pela PUC Goiás, tenho especialização em terapia de casal e família, estou atualmente em uma especialização em psicologia perinatal e obstétrica, e a minha atuação basicamente é com individual, casal e família. Atuo pela TCC e acho que é isso. Você, Isabela Schmidt? Isabela Schmidt, eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal de Jataí. Também atendo individualmente a partir da terapia cognitivo-comportamental, mesmo que a dela. E atualmente eu estou me especializando em neuropsicologia e participo do projeto Por Elas. Que é um prazer para nós ter vocês. Bom, e eu sou Jaqueline, muito parecido com a Isabela, eu também me formei na Universidade Federal de Jataí. Atuo também pela TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Atendo indivíduos também e casais. E também estou atualmente fazendo pós em neuropsicologia. Gente, então assim, a gente tem várias perguntas para vocês, tá? A primeira, eu quero que vocês falem sobre os tipos de violência doméstica. Certo. Então, temos basicamente 5 tipos de violência, né? De acordo com a Lei Maria da Penha, que é a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência moral e a violência patrimonial. E aí, cada uma delas vem aí trazendo aspectos, né, individuais, onde cada pessoa, cada vítima pode ficar atenta aos sinais. No caso da violência física, seriam as agressões, né, tapas, chutes, socos, é uma forma mais extrema. A violência psicológica seria a manipulação, ameaças, controle, né, emocional. A violência falei psicológica, a violência moral seria mesmo aquela ameaças, né, também do tipo de injúria, humilhações, às vezes exposição, né, de fatos que vem ali de forma a denigrir a dignidade da vítima, né, da pessoa. A violência patrimonial é quando o abusador ele impede, né, que a vítima tenha acesso aos seus próprios bens, né, seja dinheiro, documentos pessoais. Então, mais uma forma da gente ficar atento, porque é um do tipo de violência mais sutil que acontece. E muitas mulheres não têm conhecimento, né? Elas acham que isso não é uma violência, e sim é uma violência. E qual que é a origem da violência doméstica? Você quer? Pode começar. Assim, falando no quesito histórico, digamos, social, assim, a gente pode citar alguns fatores, né? Principalmente relacionado à desigualdade de gênero. Então, a gente pode trazer fatores relacionados ao emocional das mulheres, à desigualdade de gênero, alguns mais... Alguém quer? Eu acho que assim, quando a gente pensa em uma questão sobre origem, a gente leva para algumas interpretações, né? Como, por exemplo, se é um fator social, e dentro da psicologia tudo é social, então assim, tudo se relaciona ao sujeito, à sociedade. Então, pensar em como começa individualmente em cada lar é pensar de maneira muito... Eu acho que não é possível a gente trazer como acontece em todo lugar, mas de maneira... Exato, né? Porque assim, dentro da psicologia a gente sempre fala que tudo depende. Então, por que depende? Porque, às vezes, você vai conhecer a pessoa e vamos supor que seja um relacionamento em que, entre um homem e uma mulher, que a pessoa já tem por si só um jeito mais bruto, né, que as pessoas costumam falar, de resposta, e não necessariamente isso configura uma violência. Mas, então, assim, como que a gente consegue perceber que isso está deixando de ser algo comum e está passando a ser algo para a gente se atentar, né? Então, acho que dentro daquilo que a Isabela Prado falou, a gente pode tentar ver, assim, olha... isso daqui tá começando a me prejudicar? Eu tô me sentindo desconfortável dentro dessa relação? Então, assim, a violência física, eu acho que ela é a mais fácil da gente identificar, né? Assim, até porque é um desrespeito muito fácil de ser notado, mas o patrimonial, que a gente, às vezes, começar a perceber que nós não temos direito ou a capacidade de mexer totalmente com aquilo que é do nosso dever. O que mais tem?
social, tirar a pessoa de convívio com amigos, Sim, com família, sim. começar a isolar. Esses são sinais que a gente já começa a ficar um pouco mais percebido. Tipo, não vai sair com quem? Ah, mas não, fulano, você não pode sair, fulano. Então, assim, tudo precisa ser analisado dentro de um contexto. Sim. Faz sentido isso? Tá. Sim. E quando a- a gente... Ai, Pode. quando a gente fala dessa origem, né, acho que inclui muito o que a Jaque disse, que depende de cada pessoa, mas eu citei, por exemplo, a desigualdade de gênero, ou o histórico de como são as relações ao longo do tempo, porque, por exemplo, dentro de uma família, se a ideia que aquela pessoa tem de amor é um amor que é manipulador, que é controlador, em que ela só vive ali pra família, pro marido, por exemplo, né, Sim. em que ela não tem controle financeiro, que quem cuida do financeiro da casa é só o marido. Se ela vem de um histórico assim, em que a família dela vive dessa maneira, é muito mais fácil ela entender que aquilo ali tá tudo bem. Que é assim que o amor funciona, que é assim que os relacionamentos devem ser. Então, quando a gente fala da origem, tem muitos fatores específicos, mas com certeza o social ali influencia bastante nessa Identificação. né, de que eu diria, não é uma facilidade, mas assim, nessa possibilidade de estar num relacionamento que não seja saudável. E infelizmente, né, a violência ela é muito normalizada na nossa sociedade. Então, falar de uma forma agressiva ou nos relacionamentos de modo específico é algo normalizado e vem vindo de geração para cá. Então, hoje que nós temos mais informações, mais conhecimentos acerca do que quais são os limites, né, dentro dessa relação, que a gente consegue identificar e aí, de certa forma, procurar ajuda. Mas, enfim, isso que as meninas trouxeram, a gente observa de modo geral nas famílias, né, acontecendo e querendo ou não, isso vem sendo aí repassado para cada geração. Uhum. E como a psicologia pode ajudar essas mulheres em situação de violência doméstica? Vocês que trabalham direto com elas. Tem muitas maneiras, né? Assim, quando a gente pensa, até do que eu falei anteriormente, em relação à ideia que é criada de relacionamento, muitas vezes para uma relação a gente traz muitas coisas relacionadas à nossa família, a maneira que a gente se relacionou com os nossos familiares antes, como são as relações que a gente teve de exemplo, assim, na nossa vida. Então, até nisso, a psicologia pode ajudar, né? De entender qual é a ideia de relação, de ajudar na autoestima daquela mulher, de ajudar a compreender a importância dos seus amigos, da sua família, do seu apoio ali, de compartilhar aquele relacionamento, porque muitas vezes o que acontece com mulheres em situações de violência é que elas sentem vergonha de compartilhar algumas coisas, ou o próprio companheiro diz, não compartilha essas coisas com seus amigos, o relacionamento é entre a gente, ou se não, eles querem terminar com a gente, eles têm ciúmes, coisas nesse sentido. Sim. Então, existe ali um lugar onde aquela mulher não compartilha. Então, assim, se ela tá, por exemplo, numa psicoterapia, ela tem alguém com quem compartilhar, com quem ajudar ela a compreender aquele lugar que ela tá, né, o que tá acontecendo com ela. Então, em muitos sentidos, na autoestima, o que mais, assim, um tópico específico? Olha, assim, Grupos de apoio também, acho que é muito interessante. A gente sabe que já acontece ali um trabalho feito pela doutora Sabrina. Então, ocorrem esses grupos de apoio e, enfim, elas conseguem trazer, compartilhar e se sentem ali confortáveis para trazer, porque são experiências parecidas, né? E a questão também do plano de segurança, né, que a gente fala. A psicóloga, né, a partir do momento que a pessoa consegue procurar ajuda e identifica que sofre um processo ali de violência, o trabalho da psicologia, ele entra com um plano de segurança, né, seja auxiliar, o que pode ser feito, onde você vai procurar ajuda, uma psicoeducação mesmo, né, que acontece. Então, assim, muitos fatores, como a Isabela trouxe, que proporciona aí um bem-estar para essa pessoa, para essa vítima, de modo completo mesmo, integral. Sim. Jaque, e como que essa mulher, ela pode identificar que ela tá num relacionamento abusivo? Como a gente falou antes, é muito difícil, às vezes, a gente dizer com certeza o caso específico de cada lugar, de cada mulher. Sim. Porque é muito situacional, igual a gente explicou, depende muito de como que se constrói aquele relacionamento. Mas eu acho que o desconforto, como a gente se sente nessa relação, diz muito para nós. Então, assim, às vezes a gente vai perceber, eu vou ilustrar com o caso da violência física, que é mais fácil da gente
visualizar e entender o que eu tô querendo explicar aqui. Que, por exemplo, às vezes a gente tá dentro de um relacionamento que é uma violência física muito sutil. Às vezes um empurrão, quebrar coisas na parede, e a pessoa fala, não, peraí, eu vou te levar para viajar, eu vou comprar as coisas que você quer, a gente vai sair para comprar tudo que você tá querendo, porque para fazer aquele episódio, ele parecer menos pior do que de fato ele foi. Então, assim, dentro disso, a gente precisa perceber se esse ciclo da violência, né, que a gente fala assim, da lua de mel, se ele acontece, como que ele acontece. Então, assim, se a pessoa está se sentindo desconfortável dentro disso, se situações parecidas com isso acontecem... Você usou uma palavra que eu acho que ela é bem importante, o ciclo, né? Sim. A mulher, ela entra dentro desse ciclo e não fica consegue sair. Acho que até para elucidar um pouco a fala da Jaque, muita gente... Não sei se vocês veem, mas eu já vi muito comentário assim na internet, enfim, coisas desse tipo. Ah, por que ela não saiu? Você tava ruim porque não saiu. Você apanhou porque não saiu. Como se fosse um relacionamento que é ruim o tempo todo, que é violento o tempo todo. E é claro que não é. Ninguém em sã consciência entra numa relação pra ser infeliz o tempo todo. Claro que não. Então não é tão simples assim de perceber todos esses pontos o tempo todo, o que eu tô dizendo. Porque vai ter momentos muito felizes, que é a fase que a gente fala da lua de mel, né? Vai ter momentos em que a pessoa vai ser completamente carinhosa e amorosa. E tem aquela coisa também, né? Ele vai mudar, ele vai amadurecer, ele vai melhorar. Exato. Né? E existem muitos... Dessa vez ele prometeu. Sim, existem muitos questionamentos. Nossa, eu vou deixar toda essa relação, às vezes inclui filhos, inclui família, por um acontecimentozinho ali. Então, são pequenas coisas que são necessárias de identificar, né? Quando a gente falou no início dos vários tipos de violência, a violência física, ela é mais clara, lógico, mas assim, a pessoa impedir você de ter acesso a algumas coisas que são suas, não precisa ser uma coisa grande, tipo, pegou meu celular. Às vezes, qualquer coisinha sua, uma roupa, essa roupa você não vai usar. Sim. Essa roupa, não sei, esse utensílio que é seu, agora é meu. Sabe? Pequenas coisas que a pessoa vai, por exemplo, quando tirando a liberdade, né? Tirando a liberdade, exatamente. Um certo afastamento da sua família, dos seus amigos, né? Ali, do seu suporte. Até, assim, muitas vezes a violência física, ela não é direta. Então, como a Jaque disse, um soco na parede, alguma coisa quebrada, alguma coisa jogada. E assim, Isabela, eu acho que você falou uma coisa muito importante, que eu acredito, não sei se, né, a psicologia, ela vai me dar essa resposta. Eu acho que a primeira coisa que o agressor, ele faz, e ele fala, ele tira ela do mundo. Sim. Para criar um mundinho deles, né? E aqui e ali é onde que ela fica em silêncio. Sim. Né? E aqui eu quero lembrar que o silêncio, ele mata. Né? Exatamente. De todas as maneiras ele mata. E eu quero perguntar também para vocês, qual que é o primeiro passo que essa vítima, para ela conseguir sair desse relacionamento? Essa é uma pergunta difícil, né, de responder. Acho que primeiro existe ali tanto a aceitação de que aquilo que ela vivencia é uma violência, porque, como nós já falamos, muitas vezes são normalizadas, às vezes ela acha que é normal, né, isso acontece em todos os relacionamentos, e que trocar ou não vai continuar da mesma forma. Então, é aceitar que aquilo é uma violência, é entender e compreender que realmente ela precisa de ajuda. E aí, a partir disso, procurar ajuda de fato, né? A gente sabe que existem instituições especializadas, a própria Delegacia da Mulher, e aí depois começar um acompanhamento psicológico para que ela consiga sair desse ciclo, né? E não retomar mais, porque a gente sabe que existem recaídas. Isso, seria essa uma pergunta. Ela quer continuar nesse relacionamento, no caso, né? O que ela pode fazer? Tem alguma coisa que ela pode fazer? Tipo assim, não, eu amo essa pessoa, eu não consigo ficar sem ela, então eu quero continuar nesse relacionamento. O que ela pode fazer? Ou se existe alguma coisa a ser feita? Sim. É muito complexo responder isso, porque a gente sabe que muitas mulheres querem, assim, entendem que elas devem continuar naquela relação. E pode ser por 1 milhão de fatores, né? Como a gente falou, pode ser pelo fator
talvez até econômico, por exemplo, como que eu vou sair e me manter se ele controla todo o dinheiro, que faz parte do abuso ali, né? Filhos, família, sociedade, enfim, muitas questões. E aí, quando a gente fala dela querer continuar naquela relação, a gente sabe que existe um fator que é o abusador, né? O agressor. O agressor, isso, essa é a palavra que eu tava procurando. De prometer que ele sempre vai mudar. De prometer que vai ser diferente agora, que vai existir uma mudança. E muitas vezes as mulheres, assim, elas compreendem, por exemplo, tentam compreender de alguma maneira o porquê a pessoa tá agindo daquela maneira. Por exemplo, ele apanhava do pai, a família dele era de tal jeito, ele passou por muitas dificuldades. Ele tá nervoso. Ou muitas vezes a culpa acaba caindo por cima dela, né? Sim. Por o agressor fazer isso mesmo. Mas eu fiz tal coisa. Mas eu realmente irritei ele. Eu realmente falei com tal pessoa. Coisas nesse sentido, né? Então, assim, a gente compreender o que é que levou a pessoa a ter tal comportamento não significa que a gente tem que aceitar aquele comportamento. Não significa que a gente tem que ser o fator da mudança. No sentido de, muitas vezes acreditam que ele vai mudar. Pode ser que ele mude, não sei. Mas a gente não tá falando sobre o agressor aqui. A gente tá falando sobre uma pessoa adoecida que tá em uma situação em que ela não é responsável pela mudança do outro. Então, primeiro tem que entender que ela não é. Ela tem que ter essa consciência que o problema não é ela. Não é ela, né? Exato. Começar por aí. Né? E aí, assim, eu acredito que o correto, né, quando a gente pensa num cenário ideal, é não seguir nessa relação. Né? É realmente se retirar, mesmo que você acredite que essa pessoa possa mudar, você não vai ser a pessoa que vai estar ali ao lado dela durante esse processo. Pra você focar em você mesma, né? Mas se existe alguma tentativa, eu acho que o que eu indicaria é primeiro a psicoterapia. Sim. Né? Porque vai existir um fortalecimento emocional, um fortalecimento da sua autoestima, algum tipo de segurança, você vai conseguir compartilhar o que está acontecendo dentro daquilo. Sim. E a partir disso você toma sua decisão. Será que realmente eu devo continuar aqui? E acho que isso seria minha indicação. Assim. Eu queria acrescentar, não sei se você mudar de pergunta, uma outra coisa, né? Porque quando a gente pensa quero estar nesse relacionamento. Às vezes a gente já imagina um relacionamento em que a agressão ela é muito explícita. Mas às vezes a gente está em um namorado que xinga, que grita, que faz você se duvidar, porque assim, uma das formas às vezes é tipo, isso foi culpa sua, porque se você não tivesse me irritado, isso não teria acontecido. Então às vezes a pessoa fala, ela entra nesse estado de tipo, não, mas eu amo ele vai mudar, a gente vai ser feliz, mas vamos pensar uma coisa. Beleza, a gente quer estar nesse relacionamento ainda, a gente acha que tá tudo bem, que a gente consegue lidar com isso, mas isso se sustenta, esse relacionamento se sustenta por mais quanto tempo dessa maneira? Você consegue se imaginar mais 5 anos com essa pessoa, mais 10 anos vivendo isso diariamente? Então, às vezes, assim, a gente precisa trazer também para essa esfera, não tão só de uma agressão física, de uma agressão matrimonial, de alguém que basicamente vive, sabe, só dentro de casa, não pode trabalhar, não pode, mas também nesses relacionamentos que estão começando, e até relacionamentos muito jovens também. E eu acho que tem que se perguntar também, eu tô feliz? Exatamente. Sim, exato. Você não pode, assim, viver numa relação em que você vai ser feliz quando a pessoa mudar. Uhum. Ou lá pra frente, quando for assim, vai ser bom. É agora. Sim. Isso se sustenta? Não. A vida é agora, né? Exatamente. É isso aí. Isabela Prado, como viver uma relação saudável após sair de uma relação abusiva? É aquela questão que a gente sempre traz, né? A partir do momento que a vítima, né, ela toma consciência de que, não, o que eu estava vivenciando era algo que não me fazia bem de fato e eu consigo sair, tem alguns sinais que a gente pode identificar, né? Em um possível próximo relacionamento, né? Se é o caso. Eu vejo muitas vítimas que elas ficam inseguras de entrar em um novo relacionamento justamente pelo medo de que aconteça novamente. E até pela insegurança, no sentido de autoestima mesmo, né? De que, eu não sou digna de ser amada, realmente eu sou tudo aquilo que o outro dizia que eu era. Então, é muito minucioso, assim, a gente olhar para cada área da vida dessa mulher para ela conseguir se fortalecer e entrar em outro relacionamento. Mas o principal é observar os sinais, né, desse novo relacionamento. Eu acho que a transparência, o diálogo é também uma questão muito importante para já começar algo saudável, né? Isso, né, Isabela? O diálogo, né? Sim. Esse é o respeito, né?
e a pessoa sempre se perguntar, eu tô feliz? Tá bom pra mim assim, né? Sim. E eu quero fazer uma pergunta para as três agora. Quando vocês começaram no projeto Por Elas, lá atrás, vocês imaginavam que teria esse impacto que tem hoje? Vocês têm ideia do que o impacto do projeto Por Elas? Eu não tinha ideia, não imaginava realmente, né? Mas depois que a gente adentra ali, começa a atender as vítimas, né? E de fato, vemos uma transformação ali de modo, assim, encantador na vida de cada uma delas. Realmente a gente vê que faz sentido, que elas precisam, né? E que o nosso trabalho se torna muito mais enriquecedor quando a gente se doa para estar ali com elas. Então, realmente, o projeto ele veio para acolher essas vítimas e tem um papel aí muito grande na sociedade. Acho que eu não imaginava nem o impacto que teria pra mim, talvez. Porque, assim, nós somos psicólogos, mas nós também somos pessoas. E é claro que muitas vezes me impacta, né? Eu fico assim, meu Deus. Sabe né? que é possível mesmo, né? Sim, nossa, como assim? Porque a gente sabe o tempo todo que isso acontece o tempo todo, a gente sabe os números, a gente sabe as estimativas ali, mas ver ali na sua frente, sabe? É diferente. Entender que pessoas que passaram pela sua vida ao longo do tempo podem, talvez estavam passando por aquilo e você não sabia, você não entendia. Sim. É muito impactante. E do projeto em si eu também não esperava, foi a primeira, né, junto com a Jaque, Foi. basicamente. E aí não esperava realmente que tivesse esse impacto. Tá. E eu tava pensando isso nesse último atendimento que eu fiz, né, antes mesmo da gente pensar sobre tudo isso daqui. Eu tava sentada ouvindo uma mulher falar e eu tava falando, meu Deus, obrigada, tipo, pela oportunidade que eu tenho de estar ouvindo essa pessoa, de conseguir organizar com ela as coisas, né? Porque, assim, eu acho que tem um impacto muito grande dentro de mim. Eu acho que grita. No sentido de que não há faculdade que ensine o que eu tenho vivenciado agora. Não há teoria que mostre pra gente o que é de fato sentar e encontrar essas pessoas e poder organizar com elas uma maneira melhor delas seguirem a vida. Sim. Porque às vezes é sobre isso, sobre a violência aconteceu, eu infelizmente não posso mudar isso que passou, mas tentar organizar com essa pessoa para que ela consiga sair desse ciclo de violência, para que ela consiga se reestruturar psiquicamente, no sentido de conseguir com ela devolver a capacidade dela ter as certezas por conta própria, sabe? Eu lidei com muitas pessoas muito inseguras, tipo, nossa, mas será que eu sou assim mesmo? Será que era culpa minha? Mas se eu não tivesse... E conforme eu perceba o amadurecimento dessas pessoas de falar, não, calma, não sou eu, o problema não era comigo. Eu acho que isso pra mim é impagável. Sim. Gente, eu acho assim disso. que com toda a informação hoje, a psicologia ela é muito importante. Eu acho que tem gente que ainda não reconhece isso, acha que é desnecessário. Eu consigo sair sozinha, eu não preciso, eu vou contar a minha vida para uma pessoa que eu nem não conheço. Sim. Então, assim, vai, procura, faz bem sim. E assim, parabéns, meninas, vocês mudam realmente a vida de muitas mulheres, tá? E, enfim, eu queria... Pergunta para as três, tá? Certo. Eu queria que vocês pudessem descrever o que significa o projeto para vocês, para cada uma, né? Tanto pode ser no profissional ou no particular. Eu acho que é uma outra pergunta difícil. Porque eu não sei se eu consigo separar, assim, em categorias, porque para mim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, é uma oportunidade de ouro. Igual eu te falei, eu aprendi e estou aprendendo com essas pessoas da mesma maneira que elas estão aprendendo comigo, de uma maneira significativa. Sim. Igual eu falei, eu agradeço a oportunidade de poder ouvir elas. Não é nem elas que se beneficiam de estar ali com uma psicóloga, mas eu acho que nós todas, de podermos tanto nos fortalecer para nos tornar profissionais melhores, mas também de ajudar a sociedade no geral, porque isso acontece, a gente infelizmente não sabe tudo o que acontece dentro da casa das pessoas. Gente, e a Jaque e a Isabela Schmidt foram as primeiras, né? E assim,
assim que eu fiz o convite para elas, eu fiquei com muito receio, porque assim, né, como elas vão doar, estudaram, né, e elas, assim, elas foram tão carinhosas, abraçou o projeto. E uma coisa que me marcou muito, Jaque, foi após o seu primeiro atendimento, a mensagem que você me mandou. Assim, me agradecendo, né, para você ter tido aquela experiência. Então, assim, ali eu falei, não, realmente ela vestiu a camisa do projeto. E depois a Isabela Prado, que foi Deus, colocou ela na nossa vida, né? E hoje nós temos essas 3 maravilhosas. Enfim, eu cortei a pergunta, mas eu passo a palavra para Isabela. Que minha resposta é bem parecida com a Jaque, assim, porque tanto entender que existe um impacto social, que eu acho que eu ainda não entendo tanto, assim, qual é o impacto. Entendo que existe algum, mas não é claro, tanto quanto o impacto pessoal mesmo, de poder ouvir tantas histórias e às vezes voltar para casa com essas histórias, assim, na cabeça, né, pensando, nossa, o que mais eu poderia fazer, o que mais falta para eu enxergar também perto das pessoas próximas a mim, esses sinais, ou comigo mesma, por exemplo, coisas no sentido no pessoal mesmo, assim, que impactam, porque a verdade é que por mais, assim, claro que fortalecidas emocionalmente a gente tá bem menos em risco, mas a verdade é que todo mundo tá em risco de né, se encontrar aí com uma pessoa abusiva, não só nas relações amorosas, nas relações familiares, nas relações, enfim, amigos, trabalho, de qualquer maneira. E ouvir tanto, né, entender, conseguir fazer parte disso, ajudando, escutando, ajudando assim, né, sendo ali um meio para essa pessoa se fortalecer, faz você ficar mais atento a isso, eu acho, de alguma maneira. Então eu sinto que é uma maneira de impactar a vida dessas pessoas, mas a minha e das pessoas que vivem na minha volta também, sabe? Então acho que é muito importante. Sim. Vocês. Eu lembro quando você me chamou, né, quando a gente foi fazer a primeira reunião, você falou, o que te move, né, pra entrar no projeto? E eu falei, até fui bem sincera com você, eu falei, Patrícia, né, eu vivenciei algo parecido. Então, desde ali eu falava, eu quero, em algum momento, poder atuar ou estar, né, doar ali o meu tempo para pessoas que passam por isso, porque só quem passa, né, e claro, né, a gente não precisa passar para saber, sabe a gravidade que é e o quão difícil é sair, mas complementando o que as meninas trouxeram, não tenho que falar de quão grande é estar ali, de fato é a concretização de algo que eu gostaria, e não tem como também a gente não ser afetado. Né, temos a nossa competência enquanto profissionais, mas nós afetamos e somos afetados a todo momento. E eu acho que o que mais me chama a atenção assim, no projeto em si e estar ali com elas é ver elas caminhando, saindo de fato. Né? Então eu vejo algumas vítimas que eu atendo, alguns pacientes, que elas já estão a passos que antes não era possível, se caso não tivesse procurado ajuda. Então, para mim, assim, me traz felicidade, meu coração enche de alegria de ver que realmente é possível, que há Inclusive, saída. Isa, teve uma amiga de uma vítima, de uma cliente sua, que ela me abordou nos corredores e ela falando o tão bem que essa amiga dela tá, e assim, o quanto ela já mudou, o quanto ela já evoluiu. Então eu deixo de novo, gente, a psicologia ela é importante, ela ajuda sim, ela resolve sim. Enfim, agora eu quero também que vocês deixem um recado para essas mulheres, né, que estão assistindo e que possam ser vítimas ou conhece alguém que está passando por isso, né? Infelizmente, nós sabemos que a cada 15 horas acontece, né, uma vítima de feminicídio no Brasil. Então, é algo que precisa mesmo ser falado, precisa ser divulgado, precisamos desmistificar cada vez mais sobre violência, porque, como já dissemos e reiteramos, que realmente é normalizado. Mas o meu recado é: denuncie. Se você identifica qualquer sinal, não ache que vai mudar, que vai melhorar, o quanto antes, né? E se existe também aquele termo de, em caso de marido e mulher, a gente não mete a colher, mas até quando?
né? A gente vai deixar... Mete a colher, né? Metemos Tem a que- colher. Tem que ser um anjo na vida de alguém, né? Sim. Sim. Eu acho que bem parecido com o que a Isa falou, mas lembrando, assim, que muitas vezes o ideal é que a pessoa denuncie imediatamente, mas a gente entende que muitas vezes isso não acontece. Então, se você tá numa relação abusiva, ou se você conhece alguém, mas sente que essa pessoa, ou você mesmo, não está pronto ainda pra fazer uma denúncia, pra sair dali, procure ajuda, trabalhe no fortalecimento emocional. Se você é a pessoa que vê alguém nessa situação, tente conversar com ela, que ela compartilhe com você o que está acontecendo, seja o apoio de alguma maneira, mesmo que tenha que ser escondido ou tenha que ser afastado de alguma maneira, né? Assim, às vezes o companheiro daquela pessoa vai falar, ai, não conversa com ela, ela não pode vir aqui, nem que seja escondido, uma conversa, assim, seja o apoio daquela pessoa. E se você é a pessoa que está em violência e não se sente pronta para sair, você identificou, mas o que eu faço com isso? Procure se fortalecer emocionalmente, procure uma rede de apoio e, assim que possível, busque ajuda. E tem alguns telefones, né, Isa, que Exato. pode, a vítima, ela pode ligar, né, que é o 197, o 190 e o 180, tá, gente? Você, Eu assim, conforme as meninas falavam, eu fiquei pensando, né? Eu pensei, a primeira coisa que eu vou falar é sai dessa relação. Mas aí eu organizei um pouco melhor e de uma maneira mais branda. O que eu vou trazer é que a gente precisa se atentar. Eu vou, na verdade, só abrir um parêntese e reafirmar que, apesar de termos trazido aqui a maior parte dos exemplos como relacionamentos amorosos, a violência doméstica, ela não é só entre parceiros, ela também com familiares, entre mulheres, entre tias e netos, entre sobrinhos. Isso, o corpo de vocês é inviolável, a saúde de vocês precisa ser inviolável. Sim. Então, nesse sentido, eu acho assim que há muita coisa que a gente pode ainda pensar, sabe? Até no sentido do meu recado ser procurar alguém. Se você está se sentindo desconfortável, esse é o primeiro passo. Não vamos esperar as coisas acontecerem ou piorarem. Se você conhece alguém que está passando por algo parecido, ofereça apoio, ofereça ajuda, fala que você está percebendo que tem algumas coisas acontecendo, demonstre que você está ali se precisar de alguma coisa. Mas assim, não é sempre que a gente vai conseguir acessar essa pessoa de primeiro, porque essa violência que acontece, ela é grande. Então assim, a questão da dúvida, de falar, não, isso é dentro da minha casa, diz respeito a mim, diz respeito aos meus filhos não podem crescer sem pai, meus filhos não podem crescer dessa maneira, mas existem maneiras muito mais saudáveis de tanto a gente, quanto os filhos crescerem de maneiras melhores, sabe? Sim. E eu volto aqui falar que o silêncio, ele mata. Sim. E o silêncio é a maior arma que o agressor tem, Com né? certeza. Então fala pra alguém, procura alguém, né? Por isso que a rede de apoio é tão importante, né? Porque a gente, dentro ali daquela situação, muitas vezes não fica claro. As pessoas que estão fora, nossa, mas olha o que ele fez, nossa, mas é claro, eles estão sempre brigando, ele tá sempre sendo grosso, ou tá sempre numa discussão, tá sempre esquisito, ela não sai mais com os amigos. Para as outras pessoas fica claro, mas pra quem tá dentro, não é dessa maneira. É uma pessoa, como eu disse, adoecida, emocionalmente, completamente adoecida. Então não fica claro. Por isso é tão importante a gente ter, nem que seja uma pessoa só, com quem você consiga compartilhar as coisas que acontecem. E não ter vergonha de compartilhar, sabe? Compartilhar é importante. Justamente pra não haver esse silêncio que é, né, você quebra ali a maior arma do abusador. Isso. E só fazendo um adendo, é que eu tô vendo ali os tipos de violência, eu percebi que no começo a gente não falou sobre a sexual. A gente comentou, né, citou, mas não falou bastante. Isso. E eu acho importante dizer que estar dentro de uma relação, seja casamento, namoro, não significa que tem que haver relações sexuais. Não significa. Se você não quer, se você não sente vontade, essa pessoa insiste, faz alguma coisa quando você tá dormindo, força de alguma maneira, isso também é uma violência doméstica. Faz chantagem psicológica. Chantagem psicológica, exatamente. Existem muitas maneiras de ocorrer um abuso aí sexual dentro de uma relação, mesmo um casamento, mesmo um namoro, né? Então, só porque eu lembrei agora, então não, mas é um ponto muito importante.
Isabela, que você iniciou essa fala, porque muitas mulheres, elas às vezes elas entram nessa relação para dar prazer, né? E eu acho que você tem que sentir prazer e dar o prazer, né? Não é só dar o prazer. Então, a partir do momento que você só tá dando o prazer, eu acho que não tá legal. Infelizmente, isso nós não fomos ensinadas, né? Só fomos ensinadas a nos sacrificarmos em prol do outro. E isso traz malefícios, né, de magnitude imensas que nós adoecemos e temos aí, né, como exemplos em toda a sociedade. Quando falamos de mulher, mãe, dona de casa, que é arrimo de família, muitas vezes também. Mas essa questão da violência sexual tem até um termo que a gente utiliza ali na terapia de família, que é o estupro marital, que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Que é justamente isso, né? Da mulher, às vezes sem querer, né? Muitas vezes sem o consentimento, ela se dispõe ali, se coloca nesse lugar, na verdade, para justamente em prol do outro. Né? E o agressor, ele acha que é uma obrigação, né? Sim, e existem muitas maneiras. Se não tiver aqui eu vou procurar na rua. Sim. Mas e se ele me trair se eu não fizer? Existem muitos homens também que têm o sonho de ter filhos e aí não pode usar anticoncepcional, não pode nenhum método contraceptivo. Todas essas ações são formas de abuso sexual, né? Dentro da relação. E a chantagem também, assim, as meninas falando sobre a chantagem para sexo. Isso é uma coisa que a gente precisa falar, tipo, se você fizer alguma coisa diferente hoje, compra aquilo que você quer. Então, assim, às vezes a gente... eu acho que é por isso que eu tenho reforçado tanto a questão do desconforto. Porque, assim, às vezes a gente não... é meu marido, né? Ele quer... A gente precisa fazer as coisas. E não é sempre assim. A gente está desconfortável, o que tem nos deixado desconfortável? Se é um desconforto, de que lugar que vem ele? Então, assim... Eu tento trazer essas reflexões. Eu queria, na verdade, que isso aqui fosse aberto para muitas perguntas, para tirar aquilo que, conforme a gente vai falando, vai aparecendo para quem está ouvindo. Isso. Então, por isso, até, inclusive, Patrícia, eu queria saber se durante algo que a gente falou, você sentiu alguma outra pergunta, alguma dúvida que apareceu daquilo que a gente tentou explicar? Você sentiu algo assim que faltou? Não, ficou assim? bom. Eu acredito que ficou claro, né? E assim, eu acho que o relacionamento, assim, o que eu aprendi com vocês é que ele é uma troca de respeito. Sim. Seja o relacionamento qual ele for. É o respeito do tempo da pessoa, da forma, né? Porque cada pessoa, ela vem de uma família diferente, ela vem de uma criação diferente. Aí você passa a conviver junto, seja casamento ou, né, hoje só união estável, né, que é um casamento. Sim. Enfim, eu acho que a base disso é o respeito, é o limite de cada uma, né? Sim, e assim, um último comentário só pelo que a Jaque falou, vai parecer meio místico, mas eu vou explicar. Assim, siga sua intuição, não no sentido místico da palavra, mas no sentido de que o corpo fala. Isso que a Jaque tá falando do desconforto. Normalmente, nossas questões psicológicas, elas são demonstradas de alguma forma com sintomas físicos mesmo. Esqueci o termo que a gente utiliza agora, mas... Saiu. Mas enfim, assim, Normal, o nosso corpo fala. Se você se sente ansiosa, nervosa perto daquela pessoa, se você sente medo, se você não dorme direito, enfim, pode ser por outras questões, mas no sentido de se existe um desconforto, se aquela pessoa te traz esse sentimento, né? Presta atenção no porquê. Isso, no intuição nesse sentido, de que normalmente o nosso corpo diz como é que alguma coisa não tá certa, sabe? Complementar alguma coisa? Não, assim, nós percebemos que hoje tá muito grande essa questão da violência, tanto nos adolescentes, né? Nos relacionamentos atuais, né? Nessa geração agora, de forma muito escancarada. Até uma pessoa falou, nossa, vocês podiam ir pra escola fazer palestra, porque a gente está precisando. Meninas não estão conseguindo identificar, mesmo com tantas informações em redes sociais, em mídias. Nós vamos iniciar esse trabalho na linguagem deles, né, na fala deles, de uma forma curta, que não canse, né? Sim. A gente já está trabalhando isso. E eu conto com vocês. Gente, nosso tempo está acabando. Posso só fazer um último Deve, comentário, querida, tá? pode falar. Eu lembro assim, que a gente fez uma pergunta sobre um novo relacionamento, né? Um relacionamento pós-relacionamento
abusivo. Uhum. Eu acho que é importante afirmar também que todo relacionamento precisa de ajustes. Mas aí que tá. A gente não pode se ajustar demais em relação a coisas que não podem ser negociáveis. Sim. Então, assim, todo relacionamento, às vezes a gente vai precisar entender o que o outro tá reclamando pra gente, o que o outro tá falando pra nós, o que significa aquilo. Mas tem que estar dentro daquilo que é confortável dentro da relação. Por exemplo, o negócio que as meninas falaram da violência sexual. Se às vezes a gente está negociando algo que não é confortável para nós, então aqui a gente tem que ter uma atenção. Sim. Sentido. Faz, sim. Então eu quero deixar aqui o meu carinho, o meu agradecimento, assim, cada uma de vocês, assim, eu tenho um carinho muito grande, porque assim, eu vejo a forma que vocês trabalham, que realmente vocês vestiram a camisa do projeto. Eu quero só agradecer, porque vocês não ganham nada, né, financeiramente falando, para estar dentro do projeto. Mas, assim, meu muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. E a gente vai ter outros encontros, tá? Sim. Alguém quer deixar mais alguma mensagem? Não, acho que é Nós que isso. agradecemos. Muito obrigada. Pela Então é oportunidade. isso. Obrigada, isso. meninas. Obrigada. Tchau. Tchau.